O Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Yahweh, e o Verbo era Yahweh. Ele estava no princípio com Yahweh. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Yahweh, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yahweh. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos, também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a Torá foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Yeshua Messias. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitais o caminho do Salvador, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do que eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Yeshua, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Este é do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso batizo-ando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Yahweh. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar Yeshua, disse: Eis aqui o Cordeiro de Yahweh. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram-no a Yeshua. E Yeshua, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras?
Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias. E levou-o a Yeshua, e olhando Yeshua para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas. No dia seguinte, quis Yeshua ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Simão. Filipe chamou a Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na Torá e os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de Yosefe. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Venha e vê. Yeshua viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Yeshua respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Yahweh, tu és o rei de Israel. Yeshua respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Yahweh subindo e descendo sobre o Filho do Homem.